Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a este nosso canal, onde nós aqui nos colocamos à disposição para ensinar e aprender da Palavra de Deus. Nós somos a IADAL, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Laje, presidida e pastoreada pelo pastor Daniel Rodrigo da Silva. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui para aprendermos acerca da lição 4 da nossa revista da EBD, que tem por tema a Igreja e o Reino de Deus. Louvado seja Deus. E desde já está conosco aqui o nosso irmão diácono Jonathan, que é um dos superintendentes da nossa EBD. Louvado seja Deus, e mais uma vez está conosco para que compartilharmos as verdades bíblicas. Quero agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de estar aqui, ao pastor Gessildo, também ao pastor Daniel, Amém, por nos confiar essa oportunidade, essa confiança de estarmos comentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez, querido, fica à vontade. Também está conosco o nosso irmão presbítero Gediael, presbítero da nossa congregação no bairro Expedito. Fica à vontade, querido, cumprimentar os nossos irmãos. Amém. A paz do Senhor, pastor Gessildo, nosso irmão diácono Jonatas, nós possamos entender o que Deus tem para falar conosco através desta lição. Também cumprimentar o nosso presbítero irmão Márcio, que está conosco aqui esta noite. Márcio é uma benção, está sempre ali atrás. Seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco, viu, querido? Amém. É a primeira vez que tu está conosco, nessa live, mas o irmão presbítero é um dos nossos professores e também superintendente da nossa EBD, lá no bairro de Expedito, tá, querido? Onde nós pastoreamos a Igreja do Senhor. Muito bem, queridos, lição de número 4 tem por tema a Igreja e o Reino de Deus. O nosso texto áureo, ele diz assim: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15. A nossa verdade prática, ela nos propõe o seguinte pensamento: pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 17, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e farei que sejais pescadores de homens. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós vamos hoje fazer aqui as ligações do reino de Deus sendo implantado junto à igreja, pela igreja, na nossa terra, no nosso tempo, e também já anunciando, irmãos, o reino de Deus de forma escatológica, ensinando como virá a ser o reino de Deus um pouco mais à frente. Então, na nossa introdução, a Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Então, nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza, da sua relação com a igreja, Então, irmãos, entendendo que quando se fala do reino, o reino é onde existe um rei, um mandatário, aquele que coordena, que ordena, que dá, que separa, que diz que sim e que não. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E nós somos os seus servos, nós somos os seus súditos. E nós trabalhamos para o reino de Deus e somos todos nós, servos de Deus, dos que têm patente, dos que não têm patente, nós somos aqueles arautos de Deus, aqueles que vão anunciar e trabalhadores que vão implantar esse reino do Senhor na terra. Então, a Bíblia ela nos apresenta aqui o Senhor, nosso Deus, como o nosso rei. Esse rei que governa a nossa vida, nossas mentes, os nossos corações, e também nos dá a missão de implantar o seu reino aqui na terra, através da sua igreja, através do seu ajuntamento de crentes, da sua eclesia.
Então, queridos, no nosso primeiro tópico, ele nos fala da natureza do reino de Deus. Então, irmão Jonathan, já começando com Jonathan, louvado seja Deus, falando da natureza do reino de Deus na terra, o reino de Deus é universal. Então, antes de nós entrarmos neste primeiro tópico, eu quero relatar a respeito da palavra reino. reino. O que vem a ser o reino? O reino é formado por uma nação, um estado, que é governado por um rei. Logo, quando nós estamos dizendo a respeito do reino de Deus, então nós sabemos que somos igreja, somos chamados nação santa e pertencemos, fazemos parte deste reino, a qual tem o cabeça o nosso Deus. Então essa expressão reino, ela é muito importante. E quando se trata da natureza do reino de Deus, o reino é universal, o que eu vejo aqui nesse tópico? Aqui ele vai dizer e vai afirmar que Deus ele domina sobre o reino dos homens, ele domina sobre o Uranus, o Cronos, o tempo, os céus. A expressão reino de Deus aqui é, como ele já disse, é universal. No entanto, que no texto grego, existem 3 termos para a palavra Deus. Existe a palavra Theos, existe a palavra Theon e existe a palavra Tel, ou Chel. Então, o que isso significa? Essas expressões muitas vezes aparecem nos textos em referência à pessoa de Deus, ao Deus Altíssimo e ao Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, teologia, né? É o Deus, logia estudo, então estudo sobre Deus. Isso, no entanto, que quando nós pegamos ali em João capítulo 1, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o que aparece? Que expressão que aparece ali? Aparece Theos e Theon. Por quê? Theos é a pessoa de Deus, e Theon é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando expressamente a Bíblia diz Chel, ela está dizendo do Deus Altíssimo, referindo-se que ele é um Deus que reina todo o universo. É o Altíssimo que está sobre toda a natureza, todo o reino, no entanto que o reino dele é universal. É por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus é universal. Então toda a terra, o salmista diz aqui, que o Deus é o rei de toda a terra, é o Deus Altíssimo. Logo, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Aqui está dizendo sobre Theon, o Deus Chel, o Deus Altíssimo. Logo mais abaixo aqui, ele coloca que ele está sobre os governos dos homens, das hostes angelicais. Sim. Então isso está se referindo ao Deus Altíssimo, que governa de todo o universo, na sua totalidade. Onde o salmista também diz, lá em Salmo 24, do Senhor, né, falando exclusivamente da terra, uma vez que ele já é Senhor do universo, estamos falando de dimensões diferentes, né? Há dimensões dentro da terra, a dimensão estratosférica fora da terra e a dimensão no céu de Deus. O salmista diz o quê? Do Senhor é a terra na sua plenitude, na sua totalidade, podemos até dizer na sua universalidade, né? Dos homens e tudo que nela habita. O salmista é bem explícito em expressar. O interessante é que essa palavra reino de Deus, no grego é basileia tom teu. Basileia, reino, tom de teu, Deus. Então é interessantíssimo, o reino de Deus. Então a gente pode ver, irmãos, que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jeová, que é o Deus qual nós servimos, ele é Deus do universo, ele não se limita a ser dono da terra. Pelo que a Bíblia diz, como foi bem comentado, do Senhor é a terra, do Senhor em outra dimensão já está o universo como um todo, planetas, estrelas e todo o firmamento, por assim dizer, e o Senhor domina também no plano da sua realidade, que é o governo, onde tem os anjos, os arcanjos, os querubins,
E vamos um pouco mais a fundo. Deus também, em certo sentido, também vai parecer até uma heresia, mas não é, porque tem fundamento. Deus também, ele é Deus do próprio inferno. Como autoridade maior, como quem determina tudo. Os irmãos concordam comigo? Concorda comigo? Não estou dizendo que Deus... nós sabemos bem que o governador do inferno é o Lúcifer, é Satanás, né? O Lúcifer não, né? Lúcifer era antes de cair, né? Depois de caído, Satanás, né? Quem governa lá, mas se o Senhor assim o quiser, Satanás não é, porque tanto é que ele foi e pegou, ele detém a chave do inferno na mão. Então Deus, ele é Senhor de todas as dimensões, portanto, da sua totalidade nas suas dimensões. Amém, queridos? Aqui no tópico 2, por favor, querido, fala. Interessante, o senhor falando aqui, ainda no primeiro tópico diz assim: Deus é Rei universal e como tal tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que ninguém, nada nem ninguém está fora do seu domínio. Hostes, tanto malignas quanto benignas. Ou seja, se a gente pegar aqui um estado onde tenha um reino, a Espanha, por exemplo, sim, ele vai reinar dentro do seu território. Sim. Se for pegar a Inglaterra, o rei vai reinar dentro do seu território. Sim. Mas acima desse território A e desse território B, tem um reino, tem um senhor que governa todos esses. Nada que é o escapa nosso da Deus. sua. E nada pode escapar dos seus olhos. Esses né, da reis, sua governação. eles podem governar seus estados de forma política. Sim, Mas sim, ele não sim. governa o tempo. Não. Ele É limitado, né? Quem manda nisso Quem manda nisso é o Rei do Senhor, Universo. é o Rei do Universo. É verdade, verdade. No tópico 2, nós temos a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Então, irmão Jadiel, vamos nós? Vamos lá. A soberania de Deus, o que nós podemos aprender aqui dentro desse segundo tópico? Nós entendemos que Deus, ele, como está aqui dentro do tópico, Deus não perdeu, nem deixou de exercer o domínio, nem tampouco ele perdeu o universo. Sim. E aí quando nós olhamos aqui, nós vemos que ele tem todo o controle, como já foi dito aqui, e as coisas, as catástrofes, as coisas que acontecem nos dias que vivemos, por exemplo, isso não quer dizer que Deus tenha perdido o controle. Embora os homens, o Senhor ele tem controle e autoridade sobre os homens, sobre o diabo, sobre os demônios, e esses têm liberdade e permissão para agirem no mundo, essas ações que eles fazem não sobrepõem a soberania de Deus. Então, Deus ele permite, né, que algumas coisas acontecem, mas tudo está sob o controle dele. Ou seja, o que o senhor está me dizendo é que se Deus ele quiser a qualquer momento parar aquela situação, sim, ele vai parar. Sim. Independente de quem queira, quem não queira. Quem queira, quem não queira. Independente de quem ataca de um lado, quem ataca do outro. Se Deus ele começar a agir para cessar, por exemplo, essas guerras que nós estamos presenciando, né? 23 e 24 aí, essa guerra aí. Se Deus, a hora que Deus levantar e falar bem assim, agora acabou, não vai ter mais guerra. Não vai ter mais tanque para lá, tanque para cá, não vai ter mais nada disso aí, porque Deus ele é soberano. E quando uma palavra dele só basta. Entendi. O interessante aqui é que uma coisa que esse Deus soberano ele não consegue tirar é o livre-arbítrio do homem. Aí é que vai entrar a vontade imperativa e a vontade permissiva de Deus. Deus ele permite também para cumprimento da sua palavra, porque ele já disse que assim o faria, como lá em Mateus haverá guerras, rumores de guerra, peste e fome. Ele permite porque já foi dito e sabe que o homem causaria isso, mas no entanto, se ele assim o quisesse, poderia transformar por vontade imperativa de Deus. O que é exemplo da vontade imperativa de Deus, irmão Jonathan? O sol nasce todo dia, independente de onde.
Pode estar chovendo, não falta oxigênio. A terra, ela não desaparece do firmamento. Então, porque Deus assim o quis e Ele impôs. Isso vai funcionar dessa forma. É isso, Mundial? Soberania de Deus. Ou seja, Ele é soberano. Não importa se o homem tem seu livre-arbítrio, não importa se os anjos têm seu livre-arbítrio, não importa o que os homens irão fazer. Ele sabe de todas as coisas. Ou seja, muitas pessoas dizem que essas catástrofes que estão acontecendo aí, essa chuva que cai, que está levando um monte de coisa embora, um monte de gente morrendo, muitas pessoas ficando desabrigadas. Deus não olha para isso. Pessoas dizem olha. Deus ele não estende, não é um Deus tão bom. Por que Ele não estende a tua mão? Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. A mão dele continua estendida, né? A Mas mão o dele. homem é que procura certas Exatamente. coisas, né? Porque pelo livre-arbítrio que o homem tem, ele procura... como é que eu vou dizer? Que ele procura estar mais pro lado da catástrofe do que pro lado de Deus. Aí, quando a palavra de Deus diz assim que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Né? Então, a partir do momento que eu plantar vento, eu vou colher tempestade. Sim. Exatamente. Né? E o homem, cada dia que passa, ele se afasta mais do Senhor. Ou seja, Ele tem buscado assim, se distanciar de Deus. Então, quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele está distante do reino de Deus, mais ele vai arrumando problema para ele mesmo. Isso por causa do pecado, né? Porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Quando nós assumimos o pecado, nós nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós. Sim. E longe do Todo-Poderoso, do Universal, do nosso Rei, do nosso mandatário, que é o nosso cabeça, nós acabamos, eu não vou dizer, irmãos, diretamente, por escolha nós escolhemos diretamente o erro. Mas a consequência, então a gente pode dizer que nós temos o direito sim de fazer o que quisermos, mas não temos o direito de escolher a consequência. Eu não posso atribuir o pecado a Deus. Não. A coisa que nós não podemos fazer Não. é isso. Enquanto muitas pessoas dizem que ele é o autor do pecado. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso, inclusive crentes, atribuindo a ele essas questões. Isso Então, é uma heresia sem fundamento. Exatamente. bíblico Isso eu não nenhum. posso, ninguém pode atribuir o pecado a Deus. Entendeu? Assim como os homens, acredito, a Bíblia não é bem clara, tá, irmãos? Não me peçam referências, mas Deus ele é tão soberano, e pelo acontecido, o que aconteceu com Lúcifer, antes mesmo dele dar autonomia ao homem, esse direito de escolha, ele já tinha dado esse direito aos seres celestiais, aos anjos. Por quê? Por que eu digo isso? Quem escolheu o pecado? E dentro do céu? Lúcifer. Ele teve todo o direito, independente do que Deus queria. Ou seja, nós concluímos que o direito dado a nós aqui de escolha é o mesmo direito que ele já havia dado lá no céu aos seres celestiais. Então Deus ele é um Deus assim, ele é maravilhoso, ele dá as oportunidades para que nós escolhamos os nossos caminhos. Né? Nós escolhemos o que queremos, mas como eu disse, nós escolhemos o que queremos fazer, mas a consequência nós não escolhemos. A consequência ela já está pré-determinada. Aquele que pecar, este também morrerá. Existem algumas coisas que já estão pré-estabelecidas. Então, é assim que eu entendo, né? Vontade imperativa de Deus e a vontade permissiva de Deus, dado o que nós escolhemos fazer. Sim, o senhor fez falou algo aqui que o senhor disse assim que o pecado é que nos afasta de Deus. Sim. Sim. Aí o salmista ele vem aqui no Salmo 66, 18 e diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, a partir do momento que eu atender, me pender, me buscar, me ir atrás de estar errado, eu vou orar e Deus não vai me responder. O salmista diz o quê? Quando eu atentar para minha iniquidade. O que é iniquidade? Ou atender a iniquidade do meu pecado. Trazendo para a grosso modo,
É o pecado velado, é o pecado conhecido. Sim. Eu peco porque quero. E às vezes, não, eu pequei, mas eu não sabia. Mas o Espírito Santo vai te tocar. Ele vai te, se você estiver na presença dele, vai dizer, não faz, não faz. Você insiste, aí vem a iniquidade, vem a maldade dentro do Vem a pecado. consequência, né? Consequência. Então, irmãos, se falando aqui da soberania de Deus e do reino de Deus, chegamos agora sobre o reino de Deus. Algum comentário mais, irmão? Eu quero fazer um comentário nesse tópico. Por favor, aqui, querido. mais um ponto que eu quero deixar nessa soberania divina dos acontecimentos do mundo é esse finalzinho aqui. Ó. Uhum. Assim Deus domina sobre todos. Ele tem o domínio de tudo. De tudo. E o que eu vejo aqui? Esse domínio... Ele só não intervém, só não intervém dado ao direito de escolha que ele nos foi dado. Isso. Esse domínio, ele se divide em três formas. Três formas esse domínio. É o domínio natural, domínio gracioso e domínio glorioso. O que é isso? Domínio natural. O domínio natural é o Deus que domina completamente sobre todas as coisas por ser seu criador. É o domínio natural. Então tá aqui, ó. Um Deus que não tivesse controle de tudo não seria Deus. Então ele domina sobre tudo. Então essa é uma das formas de domínio dele, domínio natural. O domínio gracioso. Deus é soberano sobre seus remidos em sua aliança de graça. Isso é gracioso. Ele tem o domínio sobre essa esfera da graciosidade. E o terceiro é o domínio glorioso. Ele, como juiz, Deus finalmente reinará sobre todos. Que é o tópico que mais para frente nós iremos ver, que é um Deus glorioso. Então, esses três tipos, essas três formas de domínio, eu acho muito interessante a gente frisar para os irmãos que estão nos ouvindo, para os alunos na sala, né, nesse tópico aqui sobre a soberania divina e os acontecimentos que acontecem no mundo. Então a gente dividir esses três pontos aqui é muito importante. Amém. Então, irmãos, é assim, como diz a revista, é assim que Deus domina sobre todos, né? Com glória, com graciosidade, né? E com poder. O reino de Deus, nós temos que entender que em todos os tempos, Deus escolheu uma nação e um povo para si. Isso é um fato. Sim. Mas lá na frente ele vai abrir por sua justiça, porque ele veio para um povo, para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Aí Deus abre, mostrando essa glória, ele concede essa abertura para todos nós, né? Mas antes de abrir, os seus não receberam, e todos que o receberam foi-lhes dados o direito. Mas aí a gente já entra na questão de graça, né? E não como reino absoluto. Deus veio para a nação de Israel para ser os eleitos, é o povo escolhido, né? É o povo separado, né? Nós somos adotados. Mas veja bem como Deus ele é misericordioso. O reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. Então, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos revela que Deus escolheu um povo. Esse povo foi o povo de Israel, por suas particularidades. Se a gente for referir a todas aqui, a gente vai entrar num outro assunto, né? O povo de Israel, para reinar sobre ele, para Deus reinar sobre ele, no princípio foi assim, até que Israel escolheu ter um rei próprio, né? E acredito eu que tenha sido o maior e pior erro de todos que Israel já cometeu, foi deixar a teocracia, a direção de Deus, né, para viver essa democracia. Não democracia não, para viver sobre a égide de um rei que não fosse o Senhor, né? Ele escolheu uma outra forma, né? O imperialismo. Escolheu um reinado humano. O imperialismo, onde um rei, né? Ali ele escolhe. Então, para que Deus assim governasse sobre ele, né? Através de um governo soberano e teocrático, ou seja, um governo em que o próprio Deus interferisse
nesse regime, é o que nós falamos ali agora há pouco, né? Então Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático no seu antigo povo. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. A Bíblia diz o quê? Ele separou para si o quê? Um povo sacerdócio santo, sacerdócio real, sacerdotes que vêm diretamente, que são governados por Deus, e assim o era. Tudo que Deus queria fazer, ele falava diretamente através dos profetas, principalmente através dos profetas, né? O povo falava com Deus também, enviava pelos seus sacrifícios. Então Deus estava sobre eles, louvado seja Deus, né? Era um povo sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha um propósito de abençoar essa nação e por meio dela abençoar todos os povos. Ou seja, Israel seria, a grosso modo, um útero para a humanidade, da onde nasceria, da onde viria todos os demais santos, todos os demais salvos da parte de Deus, né, irmãos? Deus escolheu para abençoar as nações e também os povos através dela. Então, esse propósito se concretizou na pessoa de Cristo, o filho de Davi, por intermédio da sua morte. Então, irmãos, eu deixo à disposição dos irmãos esse último tópico aqui. Ou seja, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Esse ponto é muito importante porque a Bíblia, a lição aqui, o comentário, ele já coloca que Deus, ele escolhe uma nação. Então ele tem um propósito com essa nação. Qual era o propósito que Deus tinha com Israel? Se fazer conhecido através... Se fazer conhecido através dela. Porque o próprio homem já tinha se separado de Deus. Por causa do pecado, lá no Éden. Então Deus escolhe uma nação. Uhum. Só que, quando ele escolhe essa nação, nós falamos que o homem pecou, sabemos que o homem peca. Deus escolhe a nação por intermédio de uma família, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vem e constitui a nação de Israel. Perfeito. Só que o que acontece aqui nesse momento de escolha de Deus para com a nação de Israel? Quando Jesus ele vem à Terra, o povo judeu acha que ele vem governar e tirar os romanos de cena. Então eles tinham uma outra... Eles tinham um outro entendimento, eles tinham uma outra visão de Jesus. Por quê? Porque eles acreditariam em Jesus um rei que vinha para... Um rei humano. Um rei humano que vinha para acabar com o Império Romano, para acabar com a política. E eles acharam que esse era o Jesus que eles estavam recebendo, o Messias que eles estavam recebendo. Então esse povo, essa nação que Deus ele alcançou por intermédio da sua escolha ali, essa nação, eles recebem, né, o Messias, achando que ele era o rei que havia de julgar aquelas situações ali acontecendo. Só que, observe, nós temos aqui no livro sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a expressão reino dos céus e reino de Deus. Uhum. Tá? Nós temos essa expressão, reino dos céus e reino de Deus. Qual é a diferença entre ambas aqui? Por quê? Como eu acabei de dizer, os judeus, eles criam no Messias que viriam para reinar, que viria para julgar a nação, para salvar a nação dos romanos. Só que em Atos dos Apóstolos, olha só o que está escrito aqui em Atos. Atos capítulo 1, vamos ler lá em Atos capítulo 1, versículo de número 6. Olha só, na ascensão de Jesus, Jesus está sendo assunto aos céus. E olha só o que o versículo 3 fala, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas,
sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. O que tem a ver com o reino de Deus. O que tem a ver com o reino de Deus. Então tá. Estando ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, que dele tinha ouvido. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo não depois desses dias. Aí olha só, olha o que o versículo 6 fala. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a ele, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? O que os discípulos estavam falando aqui? O que eles estavam dizendo aqui? Exatamente um rei que vinha governar. Um soberano que vinha para governar. Então a pergunta era essa, né? Eles estão fazendo essa pergunta. O Senhor veio, é agora o momento? O momento é agora? Do Senhor restaurar esse reino aí a Israel? Uma vez que nós não vimos um rei material. É isso aí. O Senhor está indo embora. Nós vamos ficar sozinhos? É isso que o texto está dizendo. Nós vamos ficar sozinhos? Aí o versículo 7. E disse-lhe, isso aqui é Jesus respondendo: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aqui está falando do reino, do reino universal. Ele está falando bem assim, não é o momento não, mas esse momento vai chegar. Vai chegar. Esse momento vai chegar. Só que não só mais agora por Israel. Exato. Vai chegar também, principalmente pela igreja, porque o tópico aqui fala, né? Isso aí. Sobre a nação de Israel, o reino de Deus com relação à nação de Israel e a igreja. Então chegará por Israel? Dificilmente. Como nação, não totalmente. Mas principalmente pela igreja que contém o povo de Israel e que hoje, na verdade, é o Israel de Deus. É por isso que está ligado reino, Israel e igreja. É isso. Louvado seja Deus. Sim, querido. A gente vê aqui que dentro dessas referências que nós temos aqui na lição, o que nos chama também a atenção aqui é que Jesus diz assim, na primeira de Pedro 2,9, ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja, ela foi constituída para quê? Para pregar, para levar a mensagem de Cristo, para que, como o Senhor costuma dizer, estabelecer o reino de Deus. Né? Então, assim, nós entendemos também... Isso era para Israel fazer, mas o Senhor veio para os seus e não receberam. Porém, eles não receberam, e nós aqui estamos como igreja. Agora, todos quanto receberam, tiveram o direito e o dever. Tiveram o direito de ser chamado filho de Deus, mas todo direito também tem um dever, né? Todo que tem um direito tem um dever. Eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus, mas eu tenho o dever de fazer o quê? Anunciar. Mas antes de ser filho, nós somos o quê? Servos. Então, somos filhos por adoção, mas filho de um rei também é servo do próprio rei. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Ele veio para os seus não receberam. Era só para Israel? Naquele momento, sim. No momento de escolha, sim. Mas como eles não receberam, aí, Deus, na sua infinita misericórdia, abre o leque. Abriu espaço e nós estamos aqui hoje. Louvado seja Deus. Podemos passar então, querido, tópico 2. A igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Então, isso já não é, já foi escatológico, mas hoje é uma realidade. Monte Adiel, vamos lá. O reino de Deus como uma realidade nesse nosso presente. Os evangelhos, nós vemos que
Jesus chamando a atenção para a dimensão do presente reino de Deus. Por exemplo, Mateus, ele registra Jesus libertando, curando endemoniado, cego, mudo. E aí a gente vê mais embaixo aqui que diz assim, mas ele expulsou demônios pelo Espírito de Deus e consequentemente chegado a vós, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus ele foi estabelecido aqui, né? E aí Jesus ele está dizendo assim, olha, o reino de Deus, a igreja, ela não é chamada reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. Israel fazia parte do reino de Deus. E nós, em outras palavras, Jesus ele dizia assim, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado em Mateus 3:2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas é algo real, né? Então, assim, precisava, porque a história diz aqui que as pessoas às vezes podiam falar bem assim, que ele estava, o acusaram, né, como está na lição aqui, de fazer todos esses milagres, esses prodígios, em nome de Beelzebu, em nome desse ou daquele, mas ele estava mostrando para aquele povo que ele estava mostrando que o seu reino, o reino de Deus estava presente, as dimensões desse reino já estavam presentes, já era uma realidade. Antes eram governados por N situações. Sim, ali naquele momento, quando ele chega, ele começa a fazer as obras do Pai e mostrar para aquele povo que o reino de Deus já estava ali, mas o povo não entendia. Que não era mais por força demoníaca, não é pela vontade do homem, mas agora pela vontade do rei. Pela vontade do rei, do nosso Jesus. Tanto é que eles não entendiam que o comentarista ele colocou aqui, esse fato extraordinário provocou ciúmes e a ira dos fariseus que o acusavam de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Pois é. Então, assim, os homens deixaram-se... juntaram lá uma cólera, algo tão terrível, que eles começaram então a fazer o quê? A acusar Jesus, dizendo que Jesus estava fazendo aquilo dali, mas não era por poder do próprio Deus, era por poderes malignos, né? Então, e Jesus estava dizendo ali que o reino de Deus já estava presente entre os homens, porém eles não quiseram entender dessa forma. Não era uma realidade, eles preferiam... na verdade, eles acreditavam, né, naquelas lendas, em ficções, e Jesus que diz, quando o reino de Deus é chegado, quando o rei chega, ele determina, ele manda, e as coisas acontecem na sua realidade. O que estava acontecendo realmente era a cura, era o expulsar de demônios, era uma ordenança de Deus, era o poder de Deus, era a mão do rei, era a mão do soberano, era a mão de quem manda que estava agindo ali e não mais outras situações. Então, o que acontecia? Os milagres, prodígios e maravilhas, a partir daquele momento, eles tinham que ter a certeza de que era uma realidade na vida do povo de Israel ali e das nações que se ajuntavam a Israel. E, irmão Jonathan, onde está o reino de Deus? Eu só queria comentar nesse tópico aqui também, pastor, antes de eu comentar sobre onde está o reino de Deus, o seguinte, que os evangelhos, eles citam muito a palavra reino de Deus. Eles citam muito. Principalmente Marcos e Lucas. E Mateus é muito pouco. Se eu não me engano, Mateus se refere 34 vezes à palavra reino dos céus. Eu anotei aqui. E 5 vezes reino de Deus. 5 a 6 vezes reino de Deus. Mateus. O porquê disso? Porque quando ele escreve para o judeu. E o judeu não cria, né? Muito eles não gostavam de implantar, de dizer o nome do Eterno, do Soberano, de Deus. Eles não eram chegados a dizer
Deus. Por medo? Por reverência, né? Por temor. Então, o que Mateus faz? De certa forma, medo de falar o nome. Né? O que Mateus ele cita? Reino dos céus. Porque podemos ver que na maioria dos escritos de Mateus o reino dos céus está sobre vós. O reino dos céus é vindo sobre vós. Mas nós sabemos que reino dos céus e reino de Deus é a mesma expressão, são palavras sinônimas. São palavras sinônimas. São palavras concretas, elas fazem a mesma, elas têm a mesma linguagem, a mesma coisa que está se referindo ali. Mateus ali está respeitando o costume. Exato, no entanto que ele relata reino de Deus em algumas passagens, como Mateus 3:2, que foi lido ali, logo o nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real e presente. Ele está falando dele mesmo. Exato, esse reino é presente. Eu já estou aqui. Exato, então ele é presente. Aí quando Jesus fala, mas não é isso que eu e você, nós podemos fazer? A mesma coisa que Jesus fez? Ou será que é uma heresia dizer isso? Quando nós chegarmos num local e dissermos, eis que o reino dos céus é chegado, nós podemos dizer isso? Acredito eu, irmãos, fiquem à vontade para dizer que sim ou que não. Eu acho que nós podemos. Porque Jesus nos deixou uma promessa, aqueles que estão comigo, que fazem a minha vontade, farão as obras que eu fiz e farão obras maiores ainda, correto? Sim. Essa é uma promessa que Deus fez para nós. Se nós somos arauto de Deus, escolhido por Deus, e somos aqueles que implantamos o reino de Deus na terra, nós podemos falar em nome de Jesus Cristo. Eis que o reino dos céus é chegado até vós, porque nós temos o quê? A Bíblia, e temos Jesus no nosso coração para implantar esse reino. Onde a presença de Jesus está, o reino de Deus está presente. Sim. Ou seja, é isso que é o próximo tópico. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Chegamos ao segundo tópico. O reino de Deus ele está exatamente, não numa esfera geográfica somente. Nem política. Nem política. Política, diga-se uma placa, né? Mas ele está onde? Na pessoa de Jesus Cristo. Que está presente em nossas vidas. Está presente, eu acredito que a gente possa, se eu estiver errado, os irmãos aqui são, são excelências aí no assunto. O reino de Deus ele está presente na vida daquele que aceita Jesus naquele momento dentro da casa do Senhor. Sim, né? Não tenha dúvida. Ele recebe Jesus ali, então o reino de Deus, como até coloquei aqui, onde a presença de Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa, independentemente, está dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, onde quer, no meio da rua, recebe Jesus como Salvador, a presença de Jesus está ali, o reino de Deus se manifesta naquele momento. E ele veio para os seus e os seus não receberam. No entanto, todos o quanto, olha o que o senhor está dizendo para mim, todos o quanto o receberam tiveram o quê? O direito de serem chamados o quê, irmão Jadiel? Filhos de Deus. Onde o filho está, ele representa quem? O Pai. O Pai. Ó. É isso, irmãos. É a presença da pessoa de Jesus. O reino de Deus agora está presente. Por isso que ele dizia, o reino de Deus, o reino dos céus está entre vocês. Porque ele estava presente ali. Então ele é a representação clara do reino de Deus. Ele dizia, o reino de Deus está próximo. Isso é muito sério, porque quando nós abrimos a boca para dizer, olha, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, nós somos representantes de Deus aqui. Nas nossas atitudes, no nosso pensamento, no nosso olhar, no nosso falar. Quantas pessoas tem quantos irmãos nossos, né, irmãos, de uma forma universal, têm tomado para si o reino, ou até mesmo ambicionam coisas que não são pertencentes, eles são representantes, mas não são os donos
Eles não são rei. Ser um arauto do rei, ser um servo do rei, ser até mesmo porque filho de rei é príncipe, e se nós somos filhos de Deus, rei, filho de rei, nós somos príncipes do céu, nós temos que entender que acima disso tudo existe um rei, existe quem comanda, quem dá ordem, quem coloca, quem tira, quem determina. Então, onde nós estamos, nós representamos a Deus e nós temos que falar por Deus, mas na sua realidade, louvado seja Deus. Colossenses, pastor, só um pouquinho. Sim. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fechou. Isso é Magnífico, fantástico. magnífico, Fantástico. Por quê? Porque o reino de Deus está presente por intermédio da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, que somos nós, a igreja. Então, esse reino está presente em nós. Nós fazemos parte do reino. Na nossa vida. Que maravilha. Então, irmãos, a gente viu aqui, né, da realidade do reino de Deus. Nós entendemos onde está o reino de Deus e podemos dizer aqui como realidade futura, onde esteve, onde está, e temos que falar aqui, comentar um pouquinho onde estará. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, que nós vimos aqui, é onde nós estamos, nós representamos, Deus também está conosco através da sua graça e do seu evangelho. Assim, ele também possui uma dimensão, o quê? Futura. Que como arautos, como aqueles que anunciam, aqueles que implantam, nós estamos plantando e colocando algo para nós e para os próximos. Nós estamos formando uma igreja assim. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Né? Abra aí, irmãos, para nós. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Os irmãos que puderem, né? Para ver o tipo de pessoas que ficarão de fora. Porque tem, irmãos, acredite. Cristo irá buscar sua noiva. E num casamento, existem muitos convidados. E num casamento real, os convidados, eles são escolhidos a dedo. Não entra qualquer um. Estou errado, irmão Jadiel? Num casamento real. Num casamento qualquer, até que entra qualquer um. Mas num casamento real, os convidados têm que estar com seu nome escrito na lista. Senão, não entra. E são escolhidos pela sua posição, pela sua determinação, por vários fatores eles são escolhidos. Quem achou, lê para nós. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Os três tipos de pessoas que... os tipos de pessoas que ficarão do fora do reino de Deus, que ainda está por vir, aquele que descerá do céu. 9 e 10. 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, existe uma especificidade no nível de separação. Porque essas coisas que estão na Bíblia, que Paulo aqui fala aos Coríntios, principalmente na nossa dimensão, na nossa época presente, elas são comuns a todos. Mas nós, como escolhidos de Deus, como sacerdócio real, como povo santo, portanto, povo separado, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos diferentes. Então, para entrar no reino de Deus, aquele reino que começa a ser projetado e implantado, começou a ser projetado e implantado lá em Israel, segue pela igreja de Cristo, e um dia o seu próprio Senhor Jesus virá colocar esse reino na terra. Só que, dado esse casamento real, irmão João, não é qualquer um que vai poder entrar. Primeiro, você pode observar que Paulo destaca aqui, os injustos. É a primeira coisa que ele coloca. Os demais, todos esses que cometem essas atitudes, eles por si só já são injustos, são indignos. Então, irmãos, nós temos que entender
que o reino dos céus é separado para pessoas escolhidas que se separaram em servidão ao reino, à causa e ao Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa. É um povo santo, zeloso e que agrada a Deus. O senhor falou uma coisa muito séria. Um povo separado. Porque nem todos que estão na igreja, nem todos que estão na igreja, eles vão para o céu. Não. Olha o que a Bíblia diz em Mateus. Não. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, Olha aí, ao reino está chegando, no céu. ao reino implantado, a ordem de quem vem. Olha a condicional, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Pai, aquele que governa, aquele que manda, aquele que determina, aquele que é sacerdote, aquele que é Senhor. Ó, então serão separados. Então, irmão, nós temos que entender esse contexto aqui na realidade futura. E não adianta, eu vou aguardar um pouquinho, depois eu peço perdão. Mas que dia e que hora que Jesus virá? Ninguém sabe. A Bíblia diz que nem sabe. Interessante é que Mateus, dentro da lição, o versículo que tem citado aqui, 13:49 de Mateus, ele diz assim: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Já com ordem de Deus. Né? Então, assim, o senhor falou do casamento. O casamento hoje, independente do lugar que seja, vai ter sempre um convite. Não é O convite verdade? está aqui hoje. Né? Vai ter sempre um convite. Mas se eu perder o convite, lá na entrada, hoje, estamos dizendo hoje, lá na entrada, se quem tiver lá, por exemplo, for o nosso irmão Jonatas, ele me conhece, ele vai me deixar entrar. Possivelmente. Mas aqui não. Aqui, se você perder o convite, isso é no sentido figurado. Se nós perdemos o convite... Agora, quando nós mencionamos aqui o casamento, lembra que foi um casamento real, um casamento de rei. Piorou ainda, só fica pior. Assim, só para fechar, num casamento simples, no meu casamento, um casamento simples, até entrou que... só os convidados. No casamento do irmão Jonathan, do senhor, entrou só os convidados. Sim. Né? Mas assim, num casamento real, além dos convidados, tinha sido pessoas selecionadas e bem selecionadas. Então assim, não adianta eu ter um convite, mas se eu não conseguir ser selecionado, se eu não estiver à altura desse convite. Sim, é o que os irmãos comentaram. Né? Nem então, todos assim, que estão na igreja... Eu posso estar dentro da igreja, receber o convite, mas quando Cristo vier, eu vou ficar aqui. Não vai ser selecionado. Por quê? Porque vai ser separado, selecionado, né? Como foi lido aqui. Amém, queridos. Então nós entendemos aqui que haverá uma realidade, isso vai acontecer. Terceiro tópico para nós encerrarmos nossa lição, a igreja no contexto do reino de Deus. Tópico 1, subtópico 1, fala da distinção entre igreja e reino de Deus. Irmão Jadiel. Vamos lá. A distinção entre a igreja, diferença entre a igreja e o reino de Deus, deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Nós falamos aqui outrora. Sim. Contudo, ela não é o reino de Deus, ela está dentro, né, de um terreno, mas ela não é o terreno. Ela está ligada ao reino. Está ligada ao reino. O reino. Não é o reino. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Uhum. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Ou seja, o povo de Deus como separado, como está dentro de um local, né? E foi
tirado como igreja, como vimos na lição passada, né? Tirado para fora para poder levar as boas novas àqueles que ainda estão presos. Aonde? Presos no pecado. Sim. Né? Esses presos que ainda não conheceram a Cristo como Salvador. E aí, este reino de Deus, a igreja que faz parte do reino de Deus, ela está aqui, está implantada aqui, para quê? Para que leve essa boa nova, ou essas boas novas, a essas pessoas que ainda estão lá. Essa igreja inserida nesse contexto não existia no Novo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia. Israel não existia, mas o reino de Deus já existia. A igreja não existia, mas o reino de Deus já existia, existe e continuará existindo, porque não é algo preso a um quadrado, a um retângulo, enfim. A uma entidade. Não é algo preso a coisa humana, é algo futuro, que os olhos humanos não conseguem nem mencionar, nem a mente humana ela não consegue pensar o que será esse reino. Nós não conseguimos entender. Eu sou um pastor, mas não sou Deus. Nós somos a igreja, mas não somos o pleno do reino de Deus. Somos uma sombra do que seria Deus. Sim, o Senhor é o pastor, nós aqui estamos, né? Como súditos, como servos, como ovelhas, a palavra como mais correta, cooperadores. como cooperadores. E aí o Senhor diz assim: pega essa água e leva para lá. Nós vamos pegar essa água e levar para lá. Deus, ele está ali, ele diz assim: leve a minha palavra. Nós, como súditos, como servos de Deus, nós temos que fazer cumprir com isso aí. Mas Deus continua santo Deus. Deus, ele continua ali, ele continua direcionando, né? E nós vamos fazendo a obra de Deus, porque o reino de Deus, ele já existia lá na antiga aliança, lá no antigo pacto. Assim, como debaixo do antigo pacto, em Israel era a comunidade do reino. A igreja é a comunidade do reino no novo pacto. Israel lá era a representatividade de Deus. Sim, e hoje nós aqui estamos também representando o Senhor, e precisamos assim pregar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus, e tem muitos, né? Eu vejo nesse tópico aqui que o reino de Deus ele é muito mais abrangente do que a igreja. Por que ele é mais abrangente do que a igreja? Porque ele possui realidades. Dentro desse reino aqui possui realidades. Aqui agora nós estamos falando do reino de Deus, do céu. Do céu. Esse reino ele possui os anjos. Esse rei ele possui santos. Esse reino ele abrange já, né? Desde do cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo, logo aí esse reino abrange todas as coisas, né? Então, esse reino, ele é a manifestação atual e visível, ou seja, ele faz com que a igreja ela seja essa manifestação visual dele. Isso é interessante. Ele faz esse reino da qual nós estamos falando aqui, ele faz com que a igreja seja manifesta, a manifestação dela venha a ser visível. Já entrando aqui no tópico 2, a igreja, nesse caso aqui, ela expressa, ou seja, ela faz aparecer, ela coloca em expressão, assim, quando nós cantamos, quando nós levantamos a mão, quando nós batemos uma palma, ela expõe, ela expressa a sua vontade, o seu desejo, né, de glorificar. A igreja, ela expressa nos seus trabalhos de evangelismo, nos seus trabalhos de oração, de leitura, de ensino da palavra, ela expressa
o reino de Deus. Ou seja, a igreja, hoje nós, essa igreja aqui, no contexto do reino de Deus, né, dentro daquilo que Deus quer para ela, que ela faça, era a mesma coisa que Deus queria que o Israel fizesse e não o fez, que é colocar e mostrar e espalhar ao mundo quem é Deus, louvado seja assim. Sendo assim, querido, a igreja e a mensagem do reino, né? Então, por expressar esse tópico 2, a gente passou só porque já foi, né? Já deu uma pincelada boa aqui. A expressão do reino de Deus é isso. A igreja hoje, ela tem que colocar e mostrar e anunciar o reino de Deus. Louvado. Somos nós que vamos levar, ok? A igreja... Já para isso, vós sois a luz do mundo. Do mundo. Ou seja, exatamente. A luz, ela sai, quando ela brota, ela se expressa, ela se mostra, ela se coloca, ela se impõe. A igreja é a mensagem do reino. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. É o que eu disse, né? Alguns irmãos já viram em aulas que nós demos aqui. Eu disse o seguinte, irmão Jadiel, que quando nós abraçamos a fé, abraçamos a Cristo, nós abraçamos também uma importante missão. Não é uma questão de escolha. É automático, nós abraçamos o grande ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Não é uma questão de escolha, porque nós expressamos o quê? No nosso modo de falar, de viver, de andar, de fazer. Então, pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou e pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o quê? O reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Então, queridos, qual é a mensagem, irmão Jadiel, irmão Jonathan, da igreja, né, do reino de Deus? Quando o evangelista Mateus ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem da igreja de Cristo na terra é: arrependei-vos. A humanidade, nós como igreja, precisamos pregar a palavra de Deus, pregar um arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque senão o tempo está próximo. É aqui, ó, no texto áureo aqui, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E o que é o evangelho? Boas novas. Boas novas, né? Boas novas de salvação. Então, assim, é necessário pregar, é necessário buscar, mas é necessário pregar o arrependimento. A mensagem do reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Querido, suas considerações finais, querido? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar comentando aqui juntamente com o presbítero Jadiel essa lição. Pastor Gecildo, muito obrigado mais uma vez. Prazer, Deus querido. abençoe, que essa lição possa ser de uma suma importância, que ela é, né? De uma suma importância para todos nós aí no domingo, que os alunos possam aprender cada dia mais e mais a palavra de Deus por intermédio dessas palavras que deixamos aqui para os irmãos. Amém. Irmão Jadiel? Amém. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse aprendizado que eu tive aqui hoje. Todos né? aprendemos muito. E que Deus possa abençoar os irmãos que estarão no próximo domingo, nessa lição maravilhosa, e dizer aos irmãos que estão nos ouvindo, que irão ver, não falte domingo, para que seja edificado a palavra do Senhor. Louvado seja. Então, concluindo, queridos, nessa lição nós aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois o reino de Deus, é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Vem para a EBD, vem ser feliz, vem para Iadal. Fique com o Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Pai do Senhor, querido, Deus abençoe os irmãos.